vocês realmente estão conectados com a natureza de vocês, com a essência de vocês, com o propósito de vida? Todo mundo já conseguiu alinhar, né? O que eu tô fazendo aqui, né? Essa pergunta filosófica, né? O que eu tô fazendo aqui, né? Pra que tudo isso, né? Bom, zero defeitos, muito legal. O Eusébio entrando, muito bom. E é isso, vamos só esperar mais um pouquinho. Então a live de hoje a gente vai perguntar para vocês, a gente vai dialogar, vai partilhar se nós estamos conectados com a nossa vida, né? Se a gente tá carinha feliz, carinha triste, né? Se aquilo que a gente está vivenciando hoje tá levando para onde a gente quer. Como é que está a nossa trajetória de vida, quais são os caminhos que a gente escolheu para chegar até aqui, se a gente consegue agradecer esses caminhos, ou se a gente ainda está com uma vertente de muito arrependimento, né? Porque daí a gente não prima esse caminho como uma grande jornada, né? A gente vai buscando sempre assertividade, né? E a assertividade, ela vem a partir de um processo de tentativas, né? É isso mesmo, quem é que está conectado com a sua trajetória de vida, é isso mesmo, quem é que está conectado com a sua vida, né, com aquilo que determinou, aquilo que sonhou. Muitas vezes é porque a gente vai crescendo, a gente vai entrando nesse mundo adulto, né, e não se percebe. Mas quando você começa a buscar, principalmente isso acontece muito no processo de terapia, né, de psicoterapia, e quando você faz algumas terapias de vivências e tal, você vai vendo que muito do que você está fazendo hoje está relacionado com coisas da nossa infância. É interessante isso, né? Eveline, seja muito bem-vinda, entrando. Pessoal, eu tô meio sozinha aqui hoje, o Fabiano tá chegando. Então, se tiver algumas perguntas aí, a gente vai tentando responder. Eu queria começar primeiro com uma resposta breve de um internauta ou uma Instagrete, né, como diz o outro, da nossa última live, que tudo bem, Elis? Elis, dá um beijo no Pedro, viu? Beijo bem grande no Pedro, que ele fique bem logo, tá bom? Na última live ficou uma pergunta no ar, ficaram várias assim, mas teve uma que ficou no ar e é uma coisa que a gente sempre tá falando aqui nas lives, que é assim: lidar com os outros é se relacionar com você mesmo. E aí eu pergunto assim, como assim? Lidar com os outros é me relacionar comigo mesmo? E aí eu fui buscar, além da minha explicação, porque isso é uma fala recorrente aqui nas nossas lives, né? Nas pessoas que têm um convívio comigo em outros locais, né? Então eu sempre nas meditações, né? Nos locais onde eu me coloco e tô falando, né? Em algum momento. E aí eu fui atrás de uma fala de um monge vietnamita, se eu não me engano, que o nome dele é Thich Nhat Hanh. E ele diz o seguinte, ó, eu anotei aqui, eu vou ler para vocês, ó. Quando você acha que outra pessoa causou uma emoção em você, uma irritação, uma raiva, uma sensação de ódio, frustração, decepção, ressentimento, mágoa e etc. Ou seja, quando essa pessoa convocou uma emoção em você, na verdade, essa emoção já estava em você em forma de semente. Essa outra pessoa só regou essa semente e ela cresceu, né? Então, assim, se essa semente cresceu, né, você está tendo a grande oportunidade de olhar para isso, né? A semente germinou, ela brotou. E naquele momento você pode tratar daquela plantinha que está crescendo e direcionar, né? Como um bonsai. Você vai direcionar para onde você quer, né? A raiva, ela não é 100% ruim. A raiva, ela é neutra. Você que vai polarizar. Então você tem que olhar para essas emoções, né? Se essa pessoa, se a gente olhar para isso e fizer sentido, a gente entender que essas emoções, elas só foram regadas, elas já existiam na gente, no momento que elas crescem, eu posso tratar delas. E aí elas deixam de ser um obstáculo da minha convivência com os outros, do olhar para os outros, né? Para ser algo que eu posso ali tratar e cuidar e ver de onde é que vem, né? E cuidar daquilo.
né? Então, esse é o processo de transformação, né? Esse é o processo de compreensão das nossas emoções, esse é o processo onde a gente vai atingindo uma maturidade emocional e vai se preparando para todas as relações que vão surgindo. Então, quando eu olho para o outro e responsabilizo o outro de todo o meu sofrimento, é como se eu não vivesse, eu não estivesse ali numa relação, né? Eu estivesse numa dependência, né? E não é, né? Eu sou, né? Eu tenho uma participação nessa história toda, inclusive de sofrimento. Então, quando o sofrimento bate muito forte, é bom a gente acolher esse sofrimento e olhar para ele. E aí a gente tem uma mania de responsabilizar o outro, que tudo bem, às vezes é aquilo que a gente pode, aquilo que é possível naquele momento, mas é importante olhar para aquela emoção, cuidar dela, né? E assumir como uma responsabilidade também sua, era uma sementinha que já estava dentro de você. Umas pessoas um pouco mais, outras um pouco menos, né? Mas é importante a gente olhar para isso com carinho, né? Sem raiva, né? E sobretudo sem achar que o outro é responsável pela nossa felicidade. Isso é pesado demais. Cada qual é responsável pelo seu caminho, pela sua felicidade, né? Pelo seu movimento no mundo, né? Então, quando a gente entrega para o outro e diz assim, me faça feliz, aí é pesado demais, porque ele tem que se fazer feliz e ainda assim te fazer feliz, né? Então, a gente precisa dividir isso, e essas são as grandes parcerias da vida. Isso é no campo relacional, afetivo, íntimo, né? O campo relacional das nossas amizades, do nosso trabalho, da nossa família, né? Então, a gente tem que ficar com a nossa parte. A gente fala muito isso das constelações, tá bom? Então, tema de hoje, você está conectado com sua vida? Como que está? Aí eu falei assim, né? O pessoal veio no inbox achando graça, né? Dizendo assim, né? Eu gostei essa parte do CPF, porque eu coloquei assim, né? Com esse CPF, independente da religião, se você acredita em outras vidas, que você já viveu outras vezes e tudo mais, não tem problema. Mas com esse CPF aqui, com essa configuração de elementos, ou seja, de família, de relacionamentos afetivos, né? De filhos, né, de cultura, de país, né, com tudo isso, esses elementos, né, essa configuração aqui é só essa vida. Então, essa vida aqui é a grande bola da vez, e aí a gente precisa olhar o que a gente está fazendo com ela, se ela está alinhada, se a gente está se preparando para algumas coisas, né? Como é que tá a nossa estrutura de mundo, como é que tá os nossos projetos, os nossos sonhos, né? A gente não pode se perder. Como eu falei no comecinho, muitos dos nossos projetos, aliás, muito do que a gente faz hoje, dentro de um campo de propósito, né, de trabalho, de relacionamento, das nossas crenças, tá muito ligado com as nossas experiências infantis. Quando a gente começa a fazer uma biografia da nossa história, do nosso caminho, das nossas escolhas, você vai olhando e fala assim, poxa, quando eu era pequena, eu gostava tanto de fazer desenhinhos, né? Eu brincava com bonequinha de papel, eu brincava ali, recortava as roupinhas, eu fazia roupinha para Suzy, para Barbie, para todas aquelas bonequinhas, né? Eu gostava tanto disso, né? E hoje eu tô fazendo uma coisa totalmente diferente de moda, de confecção, de fashionismo. Enfim, eu tô fazendo algo totalmente diferente disso, né? Será que eu me desconectei do meu mindset lá atrás, daquilo que eu tinha pensado um tempo atrás? Peraí que eu vou só beber água que eu engasguei aqui. Peraí. Então a gente tem, né? Esses dons, esses talentos, né? Esses sonhos, né? Que foram plantados desde quando a gente nasceu. Se você parar para olhar, se você olhar quem tem filhos, às vezes nós na condição assim de adultos, a gente tem uma dificuldade de ampliar esse pensamento. Mas para quem tem filhos, dá uma olhadinha nas coisas que eles fazem, nas brincadeiras, a forma como eles se colocam. Por exemplo, eu tenho um sobrinho, ele é extremamente inteligente, assim, né, no sentido de muito perspicaz, um pensamento muito rápido, né, uma lógica muito aguçada, né, ele é muito pequenininho, ele adora carros. E ele sabe tudo de dentro de um carro, ele sabe as peças do carro, ele sabe o motor do carro, ele é totalmente conectado, sabe? E muito pequeno, acho que ele tem 4 anos.
né? Então você fala assim, olha que interessante, né? E aí essa pessoa, esse serzinho ali que está se construindo ali, que é completamente apaixonado por carros, por veículos, por corrida, por um monte de coisa, né? Às vezes vai fazer um curso completamente diferente da construção, né, simbólica dele, né? Da construção ali, como ele se vê no mundo, né? Então, nas crianças a gente consegue observar bastante isso, né? Antigamente, aliás, a gente não muito longe, né? A gente está vendo agora as escolas muito conteudistas, né? Porque hoje é uma grande competição para você entrar na universidade. Mas eu fiquei sabendo de algumas escolas em São Paulo, olha que interessante, que o uniforme do Colégio das Crianças, eles possuem 5 camisetas, cada uma com uma cor. Olha que legal. E aí a criança escolhe a camiseta de acordo com o humor dela. Não é interessante? Então, quando ela chega na escola, então você tem lá, não sei exatamente quais são as cores, né, que eles criaram um consenso ali, que seria a raiva, que seria a tristeza, que seria o medo, né, insegurança, não sei exatamente como é, mas eu vi isso numa matéria, achei incrível, né? Então, nessa mesma escola, você tem lá os esportes, né, como uma possibilidade de você estar brincando na hora do recreio, na hora do intervalo, né, o vôlei, a bola e tal, e eles disponibilizaram na hora do recreio também instrumentos de percussão. Então, aquilo que era uma coisa muito fortalecida, né, do corpo, também tem um aspecto de criatividade. E a criatividade é algo que tem me chamado muita atenção, esse aspecto de criação, né, de você realmente ser autoral, de você conseguir olhar e fazer do seu jeito. Então, a criatividade como uma grande forma ou uma estratégia fantástica, né, de você resolver problemas, né? E aí o problema deixa de ser problema para ser um desafio. Então a coisa vai ficando de uma forma diferente, menos pesada, extremamente criativa, né? Muito legal. Bom, quando a gente pergunta, Patrícia, mas você está alinhado com aquilo que você se propôs a fazer, as coisas estão acontecendo, você realmente está, há 2 anos atrás a gente conversou, você tinha alguns projetos super legais, e aí, como é que tá as coisas e tal? Aí o ego, extremamente fortalecido, ele vem com milhões de desculpas, né? Aí ele vem dizer assim, não, é porque eu tô meio sem tempo, sabe, trabalhando demais, tô atendendo muito paciente, eu atendo de 8 às 10 da noite, aquela correria, não consigo, nos finais de semana também eu só tenho tempo para descansar, que é uma verdade, né? Ou então ele começa, né, a falar, né, dessas coisas de família, né, das minhas responsabilidades, né? E aí o ego, ele começa a achar várias coisinhas, né, para legitimar a minha ausência desse propósito, daquilo que eu tentei em algum momento me programar a fazer. E aí, a minha pergunta é assim hoje, né? Pensando junto, né? O que a gente poderia hoje, olhando para nossa história, o que hoje poderia morrer na gente para renascer algo bacana e legal? O que é hoje que está me prendendo para construir uma história mais legal, uma história mais assertiva e uma história mais próxima, pelo menos, daquilo que eu tenho vontade de fazer, daquilo que realmente eu coloco os 2 pés no chão assim de manhã, dou um pulo assim da cama e falo, poxa, eu vou fazer isso, né? O que está me prendendo tanto? Que movimento é esse hoje que eu poderia falar assim, poxa, isso aqui tem que morrer hoje para renascer uma coisa diferente, né? Então vamos pensar junto o que é que a gente poderia estar fazendo. Tudo bem, Canto das Criações? Seja muito bem-vindo. O que a gente poderia hoje estar pensando para a gente fazer como chama aquela... esqueci o nome, quem me ajuda? A lápide, né? O obituário, né, de algo que a gente realmente hoje precisa morrer para que eu possa reconstruir, me recriar, fazer de um jeito diferente, fazer de um jeito melhor e fazer de um jeito que eu me conecte mais comigo mesmo, me conecte com a minha natureza. Às vezes a gente tem sonhos que foram deixados lá atrás, como a gente falou no comecinho do nosso vídeo, né? Então olhar um pouquinho para isso, né? Vamos fazer o nosso obituário de coisas que a gente precisa realmente se despedir e abrir espaço para que o novo chegue, né? Então essa é uma sugestão aí, né?
Tem uma pessoa que falou uma coisa pra mim, eu não sei se ela tá aqui online, mas eu vou pedir permissão porque eu achei um comentário super legal. Então a gente estava conversando e no meio dessa conversa, dessa troca de conversa, ela disse assim pra mim: eu gostava muito de uma certa religião e aquilo fazia todo sentido pra mim, eu ia muito lá e era super legal. E agora, quando eu vou, eu até gosto de algumas coisas e tudo, mas eu não tô mais conectada com aquilo não faz mais sentido pra mim, aquilo não tem mais muito a ver com o meu momento, e aí eu fico com raiva, fico achando que as pessoas são meio piegas, meio hipócritas e tudo mais, né? E aí eu falei assim pra ela: então, mas é porque aquilo fez parte da sua história no momento da sua vida, e você mudou. Então tá tudo certo com aquilo lá, tá fazendo sentido para aquelas pessoas que estão lá, como fez sentido para você. Então não é a coisa em si, é porque a gente mudou e a gente não faz um upgrade dessa mudança. A gente não acompanha esse processo de mudança, né? Eu vejo muito isso nas relações. E a gente falou isso na live passada, né? Quando a gente falou de queimar ponte, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa, aí na semana seguinte a gente encontra de novo e a gente olha para ela e fala assim: nossa, mas você tá tão diferente. Porque a imagem que a gente tem é da semana passada. E a gente espera achar a pessoa exatamente daquele jeito, porque isso dá um certo aborto, isso dá um certo conforto. Mas a pessoa mudou, ela viveu muitas experiências ao longo daquela semana, e eu também, né? Então, nessa conversa que eu tive com essa pessoa, uma pessoa muito querida, a gente trocou muito isso, né? Tem coisas que fazem sentido num determinado momento da nossa vida, né? E ok, tá tudo certo. Não é a coisa que mudou, a gente mudou. E a gente tem uma dificuldade de perceber essas mudanças. E às vezes a gente sofre com isso. A gente fica: poxa, por que eu não consigo mais gostar disso? Por que eu não consigo mais voltar a fazer aquilo que eu fazia antes e tal? É porque talvez você tenha que caminhar, você tenha que realmente andar. Talvez tenha uma coisa mais ali na frente para você, tão legal quanto isso. Essa é a jornada, esse é o caminho do peregrino, né? Esse é o caminho do buscador, da gente continuar aí olhando as coisas, né? De estar atento às coisas, porque o universo, ele tá o tempo todo em movimento e nós também. Então isso é muito legal. Pessoal que está entrando aqui, o Nobre está dizendo: então é aquela coisa de perder para ganhar. Eu não sei se é bem perder, não. Eu acho que é renunciar mesmo, sabe? As coisas, elas têm um ciclo, né? Começo, meio e fim. Quando a gente entende que esse ciclo, né, ele está operando, tem uma harmonia, inclusive, sabe, Nobre, nisso. Tem uma harmonia os ciclos. Quando a gente está atento, quando a gente tem uma percepção, às vezes tem um sofrimento, é natural que tenha, porque a gente tem um certo apego, né, disso, mas ele tem um ciclo natural das coisas. Então, quando a gente percebe isso, a gente fala assim: é um momento de soltar. E soltar também é uma arte, soltar também é um movimento bonito, né? Até para ver como é que aquilo como aquilo fica, né? Certa vez eu estava num retiro, e aí, recebendo ensinamentos, e aí um dos mestres lá, ele falou uma coisa super legal, dizendo assim: olha, você está segurando isso como se você estivesse segurando um barco de madeira com uma corda. E aí tem uma correnteza muito grande, uma chuva muito grande, o seu barquinho está na água. E eu estou dizendo para você assim: solte a corda. E você está segurando aquela corda, suas mãos estão sangrando, tá tudo sangrando, a correnteza tá trazendo madeira, animais, tá trazendo um monte de pedras, coisas no caminho, ou seja, tem uma força ali que eu seguro o barco para ele não ir embora, a correnteza querendo levar, ou seja, o barco tá se destruindo inteiro, eu tô me machucando inteira, porque tô segurando aquilo com todo o meu apego, com toda a minha força, e não vai sobrar nada, nem tão pouco a minha mão e nem tão pouco o barco. E ele diz assim para mim: deixa aí isso. Solta, porque a correnteza em algum momento ela vai parar e aí você vai ver as avarias, você vai ver o que ficou. Então confie nisso, né? Confie nisso, porque no momento que você solta, você não tem um impacto tão grande. O barco, ele começa a ir junto com a correnteza, ele não tá virando um contraponto, ele não é uma barreira para as coisas, uma coisa fixa. Isso para mim foi um grande ensinamento, né? Então eu troco essas coisas com vocês, porque às vezes é importante a gente soltar. Às vezes a gente está tentando conduzir as coisas, torcer as coisas, torcer, num único jeito, que é o jeito da nossa mente. Tem tantas mentes, né?
Tem tantas possibilidades de existência e às vezes a gente está forçando uma coisa que naturalmente ela vai seguir por um curso e naturalmente eu posso ir lá e checar e verificar o que aconteceu ali. E o que aconteceu comigo ali naquela espera? O que aconteceu com o barco naquela espera? Em que lugar aquilo tudo parou, né? E aí eu vejo se ainda assim eu quero aquele barco, né? Se ainda assim ele faz sentido, ou se de repente naquele local aonde o barquinho parou, tem outras coisas ali. De repente tem uma bicicleta, né? Tem uma outra, um jet ski, né? Vai saber, né? Então, a gente olhar para essas coisas, né? Essas delicadezas da nossa vida, né? Que às vezes elas chegam assim, machucando tanto, porque a gente tem um olhar muito definido, muito fixado, né? A partir só da nossa mente, né? E a nossa mente é genial, é grande, é um universo de coisas, né? Mas a gente não pode desconsiderar que tem tantos e tantos olhares sobre a mesma coisa, né? Aí, eu separei aqui. E aí as pessoas vão falar assim, mas é difícil, né, Patrícia? Poxa, mas é difícil pensar sobre essa mudança, pensar sobre renunciar, pensar sobre deixar aí umas coisas para entrar coisas novas, né? Isso é bem difícil isso. Mas eu tô lendo um livrinho super legal de uma moça chamada Paula Abreu. Paula Abreu é uma menina incrível, ela já fez alguns livros bacaninha e tem um livrinho novo que lançou por esses dias que chama Buda Dançando numa Boate. Legal, né? Buda dançando numa boate. E aí, eu selecionei aqui, eu vou ler pra vocês, porque eu achei muito legal, um texto bem curtinho, e eu espero que vocês fiquem pra ouvir. Eu sei que as pessoas entram e saem de novo, né, porque tem esse movimento, mas ela tá falando um pouco da vida dela. Eu vou ler aqui pra vocês, tá bom? Então é assim, ó. Há alguns anos eu tava trabalhando tranquilamente num departamento jurídico de uma multinacional de petróleo e gás. Eu não fazia a menor ideia do que estava por acontecer. Naquele mesmo dia, mais tarde, meu chefe me avisaria que a empresa estava passando por uma reestruturação e algumas vagas estavam sendo extintas. E a sua é uma delas, ele completou. No mesmo momento, tive que entregar a chave do carro da empresa que eu usava, o laptop, o BlackBerry, recebi um voucher para voltar de táxi para casa. Ou seja, tudo, né? Uma amiga recolheu alguns pertences meus e colocou na minha bolsa. E me entregou tudo na sala de reuniões onde eu estava. Sim, eu nem sequer voltei mais na minha mesa. O resto das minhas coisas seriam entregues em uma caixa alguns dias depois, lá na minha casa. Lembro da sensação daquele momento como se fosse hoje. Um alçapão se abrindo sobre meus pés e meu coração caindo, num poço sem fim. E nesse dia eu descobri que há um lugar pior do que o fundo do poço. Talvez você saiba do que eu estou falando. Talvez você já tenha vivenciado alguma história como essa. Eu já tive clientes e alunos que disseram ter sentido o mesmo ao ouvirem os seus maridos que queriam um divórcio, suas mulheres, ou a receber a notícia de uma morte inesperada de alguém querido, ou no momento de um diagnóstico de uma doença grave como um câncer. Estes são os momentos da vida em que por alguns instantes parece que deixamos de ser nós mesmos. Uma parte de nós morre, e às vezes para sempre. No momento da minha demissão, eu não era mais a minha versão advogada. No momento do divórcio, você deixa de ser a sua versão casada, ou a esposa, ou o marido de fulano ou fulana. No momento do diagnóstico de uma doença grave, deixamos de ser a nossa versão saudável, que até então dávamos por garantida e achávamos que seríamos para sempre saudáveis. As reações possíveis são inúmeras quando estamos nesses momentos de encruzilhada na vida. Eu poderia ter me revoltado, poderia ter xingado Deus, no mínimo meu ex-chefe, poderia ter ficado super deprimida, numa depressão profunda, poderia ter me entregado ao desânimo e à desesperança. E olha, se você me perguntar por que isso não aconteceu comigo, eu não sei te explicar direito até hoje, mas eu tenho uma teoria. O poeta Sufi Rumi, que acho que muita gente conhece porque eu acabo sempre colocando alguns posts dele, né? Escreveu o seguinte: a ferida é o lugar por onde a luz entra em você.
Há alguns anos, uma ferida extremamente profunda me abriu finalmente para uma luz infinita. Foi a partir daquela ferida que eu percebi que não queria mais trabalhar com algo que não fazia sentido e que não me realizava, apenas para pagar contas e comprar coisas caras para impressionar pessoas que não eram importantes para mim. Percebi que trabalho sem se colocar a serviço do outro não valia nada. E isso mudou a minha vida. Para melhor, para muito melhor. Se hoje você está sofrendo, se hoje você está ferido, se hoje você está no fundo do poço, ou se hoje você está numa queda livre no poço sem fundo, acredite, tá tudo bem. Agradeça, se abra para essa luz que entra dentro de você. Porque a escolha que você vai fazer agora é a sua entrega. E que vai definir a vida que você vai estar vivendo daqui a alguns anos. Eu achei super bacana, porque ela tá falando um monte de coisa legal que parece, né, esse movimento meio de autoajuda, meio piegas, mas é uma verdade muito grande. Às vezes precisam acontecer coisas assim muito difíceis na nossa vida para a gente ter a nossa virada de chave. E a virada de chave que eu costumo sempre dizer que são esses insights. A gente tem uns insights, só que a gente não vira a chave. A gente fica com medo, a gente fica receoso, a gente fica pensando, mas e se isso, mas e se aquilo? Sempre numa perspectiva muito negativa, mas pode ser legal, inclusive. Pode ser muito legal, né? E a gente fica se travando. Ah, mas vão ter perdas aí, né? Como o Nobre falou, né? A gente tem que perder para ganhar. A gente vai ter essa mentalidade da perda. Mas a gente também poderia trocar a perda para uma mudança. Ah, mas e se eu no futuro ou lá na frente ver que isso não foi uma escolha legal? Só o processo e o caminho vai poder te dizer. Porque se a gente não fizer, a gente vai ter fantasmas nos assombrando a vida inteira. E no final da nossa vida, né, aquele movimento ali, da gente olhar para trás e a gente ver que caminho que a gente fez e quantas coisas a gente não realizou. Então eu conheço pessoas que fizeram muitas coisas legais, que continuam fazendo muitas coisas legais, né? Coisas grandiosas e outras coisas muito simples, mas está alinhado com aquele caminho, com aquela experiência de mundo, com aquela coisa de você olhar um passinho de cada vez e ver as coisas e observar onde é que você está, sem tanta expectativa, vivenciando muito mais o processo do que propriamente o que eu espero dele. Às vezes a gente tem muitas atitudes e muitas escolhas, é claro que a expectativa é algo real, é natural a gente ter expectativa das coisas. O problema é quando a expectativa, ela fica sendo o caminho, né? Então eu crio, né, eu idealizo, né, o resultado daquilo que eu vou fazer sem nenhum tipo de desvio, ele totalmente engessado naquilo que eu queria. E isso me causa muito frustração. Então, a frustração, né, o nível de frustração, ela está intimamente ligada com o nível de idealização que eu tenho das coisas. Eu não permito que as coisas tomem o seu próprio rumo. E muitas das vezes, esses rumos aos quais essas coisas vão tomando, é aquilo que a gente está precisando aprender, é aquilo que a gente precisa vivenciar. Isso é uma experiência muito bacana. A gente fica achando que tudo que a gente viveu já é o suficiente para dizer o que é a vida como um todo. E aí a gente fica tentando controlar, porque deu certo uma vez, então eu preciso repetir aquilo. Só que eu mudei, as pessoas mudaram, o contexto já é outro. E eu fico tentando o tempo todo estar fazendo do mesmo jeito. Então assim, eu acho que a vida está convidando a gente o tempo todo para caminhar, para sair desse lugar, né? Às vezes um pouco desconfortável, às vezes confortável demais, mas tem algo que eu preciso aprender. E às vezes eu fico muito limitado, né, nos meus medos, nas minhas inseguranças e não consigo caminhar. Ah, Patrícia, mas tudo tem um preço nessa vida. Tem sim. Nada na vida sai na faixa. Tudo vai ter um preço. Tudo vai ter algo que vai ser cobrado de mim, porque no momento que eu faço, que eu escolho uma coisa, eu renuncio outra, né? E essas renúncias, né, às vezes elas são coisas que passam na nossa vida e a gente olha. Mas o mais legal é você olhar para a experiência um pouquinho mais descolada, olhar um pouquinho mais afastado, né, e pensar assim: naquele momento eu escolhi aquilo porque naquele momento aquilo era a coisa mais assertiva a ser feita. Eu pensei muito para escolher aquilo. Esse é um movimento de plenitude e não do arrependimento.
porque a gente começa, a gente olha e fala, não deveria ter feito. Ora, mas você fez tudo isso, aquela escolha que você fez te levou onde você está agora, né? Talvez aquele ponto, se você mudasse aquele ponto, você não estaria aqui. É quando a gente vai falar dos nossos familiares, dos nossos pais, e às vezes, né, principalmente nas sessões, no set, as pessoas falam muito isso, né, dos pais, da família, da infância, né, e eu sempre digo assim, bom, mas tudo isso te trouxe até aqui, e nesse caminho tiveram muitas coisas legais, teve muito crescimento nesse caminho. Então, quando a gente olha, a gente pensa assim, tudo é perfeito do jeito que é. Porque eu vivenciei todas essas experiências, boas ou ruins, né, que eu sou a pessoa que sou. E tem muitas coisas que são legais em mim. Tem muitas coisas que eu fui aprendendo ao longo desse caminho, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é importante. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que tem umas perguntinhas aqui. O Nobre tá falando, deixa eu ver que tá bem aqui em cima. Ele tá dizendo o seguinte. Peraí que eu tenho que botar meu óculos aqui. Só um pouquinho. Ele disse assim, ó. Acredito que o projeto acontece dependendo da entrega do autor desse projeto. Se eu me entrego como um todo, mesmo nas dificuldades, vou conseguir realizar. Mas se eu parar, claro que vai demorar mais. Então, né, é o projeto, né? O projeto, esse nome projeto, é porque a qualquer momento ele pode ser alterado. Isso é legal, não tem uma coisa fixa. Quando a gente tem uma mentalidade muito rígida, muito inflexível nas coisas da vida, a gente sofre muito, porque a gente tem uma ação e espera um resultado. Só que esse resultado, que é natural, que a gente espere, o grande problema é que a gente espera um resultado específico. A gente espera algo pontual, começo, meio e fim, né? E aí a gente sofre um pouquinho. Então o projeto em si, ele é um projeto que pode ser alterado, pode dar um stand-by um pouquinho, né? A gente vai caminhando naquilo que é possível, né? O importante é, de vez em quando, a gente olhar para o projeto de vida da gente. O importante é a gente olhar para onde a gente quer ir, se aquilo que a gente está fazendo naquele momento está levando onde a gente quer, né? Então, por exemplo, eu conheço pessoas que estão trabalhando em grandes empresas e tudo, e tem um movimento um pouco saturado daquilo. Então, a gente olha... Bom, você tá feliz aí? Não, eu me sinto realizada, mas eu queria um pouco mais, né? Mas eu tenho um pouco de medo. E não dá pra você começar algo mais alinhado com aquilo que você tem vontade de fazer em paralelo? E fazendo aos pouquinhos, né? Dividindo um pouquinho a energia, né? Quem sabe isso também não melhora o seu processo dentro desse local onde você tá? Será que a gente não consegue, nesse momento, achar um meio termo para esses projetos pessoais, né? Então, são essas coisas que às vezes a gente precisa se questionar um pouquinho, né? E a nossa vida, ela é muito preciosa, né? Às vezes a gente fica entregando os nossos sonhos, né? Abrindo mão dos nossos sonhos, né? Para realizar os sonhos de outras pessoas. Essa conta, ela vai vir, em algum momento ela vai vir da nossa vida. E é ruim a gente pagar uma conta dessas, né? Muitas pessoas utilizam desse meio clichê, né? Eu tô fazendo o outro feliz. Eu não me preocupo com as minhas coisas, eu não ligo. Meus projetos eu não ligo. O outro estando feliz, eu tô feliz, né? Isso é um movimento muito perigoso. Porque você se coloca meio que... Você vai endividando as outras pessoas, né? Porque você tá fazendo e você tá endividando essas pessoas, né? Olha, a Leca tá falando assim, Patrícia, como lidar com as expectativas? Então, as expectativas, elas são bacanas, elas são reais, elas acontecem mesmo. Não existe nenhuma ação que não tenha uma expectativa. A gente cria uma expectativa das coisas, isso é massa, isso é legal, né? Na verdade, é o que vai movimentar a gente para poder fazer bonito, para fazer legal, para fazer bem feito e tal. A grande questão é a gente não considerar que pode ter um desvio, que as coisas podem não acontecer exatamente do jeito que a gente está expectando, ou seja, que a gente está esperando, né? Esse movimento muito esperançoso, né, de que as coisas aconteçam... Opa! Faz que eu derrubo aqui. Que as coisas aconteçam exatamente do jeito que a gente quer. Então, esperar que as coisas aconteçam, que é a expectativa, é massa. O problema é esperar que as coisas aconteçam exatamente do jeito que eu imaginei. E aí a possibilidade disso acontecer é muito ruim e é muito difícil e isso gera muita frustração. Então, esse que é o ponto, né? Ah, mas como é que a gente faz isso, né? A gente olhar que, embora as coisas não aconteçam do jeito que eu queria, em vez de você negar aquilo, vai olhar.
olha, porque tem um aprendizado ali, tem algo pra gente aprender naquele movimento. Tem algo ali bacana que a gente teve uma modificação. E às vezes, sabe, Leca, muitas vezes as coisas elas dão uma modificada, você fala assim, nossa, mas não é que ficou melhor? Eu tava pensando de um jeito, não é que isso ficou melhor desse jeito? Se eu tivesse feito daquele jeito, não teria ficado tão bom. Eu não imaginava que poderia ter dado dessa maneira, né? A coisa tinha se dado dessa maneira. Então isso é bem legal também. Então, expectativa é normal, é bacana, é legal, faz parte desse nosso movimento no mundo. O problema é o nível de expectativa que a gente coloca nas coisas, não considerando que elas também têm o seu próprio tempo, o seu próprio curso, né? Faz sentido? É verdade, tenho que entender também se isso vai estar me fazendo bem, se isso realmente é um sonho. Obrigada pela explicação. Que bom, é isso mesmo, né? Então eu vou só descer aqui um pouquinho, porque eu não sei se tiveram perguntas lá atrás, mas já passou um monte de coisa. Se teve pergunta, a Marília tá falando, né? Focar realmente no que gosta. Eu acho que assim, a gente tem um grande problema que é foco e imaginação. A gente tem pouca imaginação e pouco foco. A gente está sempre muito disperso da nossa vida, da nossa história, das nossas coisas, e está muito no piloto automático, tentando existir, tentando pagar conta, tentando fazer um monte de coisa muito certinha, muito direitinho, né? Tentando corresponder às expectativas dos outros, tentando não falhar o discurso dos nossos pais, ao nosso discurso infantil, aquilo que os nossos filhos, né, esperam da gente, os nossos maridos, nossas esposas, nossos companheiros. Então a gente está muito pouco focado no processo de criatividade, muito pouco focado nesse processo criativo, né? A gente sempre está muito inseguro, porque a gente não foi treinado para isso. A gente não foi treinado para ter criatividade, a gente não foi treinado para pensar, para construir coisas, infelizmente. Então hoje a gente tem um movimento que chama criatividade e inovação, que é a gente olhar para o nosso potencial no mundo, né? Se sentir coparticipativo desse mundo, né? E começar, né, a criar condições internas, primeiro internamente dentro da gente, né? E uma dessas condições é a gente começar a olhar para as nossas emoções. Quando você percebe que consegue olhar para suas emoções e consegue ir ali, trabalhar elas, acolher aquele medo, acolher a ansiedade, começar a perceber como é que aquilo se dá, qual é a raiz de tudo aquilo, como que aquilo se constrói dentro de você, você já começa a ter outras possibilidades, né? Você começa um processo criativo, né, de resolver problemas. E isso é muito bacana, né? Vamos lá, então é legal, a gente precisa ter imaginação, a gente precisa imaginar aquilo que a gente quer, tem que ter um campo imaginativo, uma visão imagética, né, da sua experiência de mundo, da sua experiência de vida, de como você quer o seu trabalho. Imagina, se o trabalho não tá legal, imagina o trabalho que você quer, com que tipo de pessoas você quer trabalhar, fazendo com que tipo de coisa, né? Eu quero estudar, então imagina isso, imagina você numa sala de aula, imagina quais os professores luminosos, pessoas bacanas, legais, né? Eu tenho um relacionamento que não tá legal, poxa, eu não tenho relacionamento, imagina o relacionamento que você quer, né? Agora, essa imaginação, ela é um aspecto criativo, que ela não pode gerar também uma frustração de eu achar que é só desse jeito, mas eu preciso criar, eu preciso olhar para a estrutura de vida que eu quero, né? Sem estar vivendo um dia após o outro, como se eu estivesse chutando, mais um dia, aí dá um chute, e não, mais um dia na minha vida, né? Então assim, imagina isso, porque quando você tem essa imagem, né, daquilo que você quer, do local onde você quer estar, as pessoas que você quer estar, a maneira como você quer trabalhar. Eu me lembro que quando eu me formei em psicologia, eu queria muito atender num consultório legal que fosse perto da minha casa. E eu passava, e eu fui andando por vários locais e tal, não sei o quê, e eu passava em frente a uma clínica que eu gostava muito, era uma clínica na época, era uma clínica de odontologia, fazia implantes e tal, e era uma clínica referência, super bonita e tal, não sei o quê. E eu achava linda, porque tinham 2 coqueiros na entrada, o pé direito duplo, toda de vidro e tal, e eu falava assim, eu vou atender aqui, eu quero atender aqui. Eu quero atender aqui, eu vou atender. E eu ficava imaginando a minha sala e tal, não sei o quê.
E foi muito legal, porque assim que eu me formei, eu fui nessa clínica e perguntar. Olha que coisa maluca. A dona da clínica era uma grande amiga minha. E ela facilitou todos os processos para eu entrar nessa clínica que eu trabalhei durante muitos anos lá, muito tempo lá. Hoje eu estou no Complexo Esportivo Plena Forma, que é um local super bacana, que dá uma desconstruída um pouco no processo de saúde e doença, né? De saúde e patologia. É um local onde a gente cuida do corpo, onde a gente cuida do espírito, cuida da mente, né? E é muito legal, é uma academia super grande, tem vôlei de praia, tem psicoterapia, tem meditação, tem açaí, tem um salão de beleza, tem estacionamento, é um espaço super bacana e tal, que eu também aspirei por isso. Né, que a psicologia, né, que a psicoterapia, que o cuidar de si, né, fosse muito mais uma via também preventiva, né, como um autocuidado, quanto uma amorosidade consigo, do que propriamente olhar para aquilo como algo adoecido, né, como algo que tivesse desrazoado ou fora da normalidade. Não. Quando a gente está com alguns processos que a gente não compreende, a gente está na beira de um desafio ali, né? Chegou um momento que tá me trazendo um sofrimento, porque eu não tô conseguindo desvendar o padrão daquilo que eu tô sentindo. Então eu busco alguém que possa me ajudar nesse processo. E isso não é doença, né? E isso é autocuidado, isso é olhar para si, isso é a gente avançar no nosso caminho de autoconhecimento, de maturidade, né? E de avançando, né, nos nossos processos. E é muito legal quando a gente tem esse olhar assim de que tá tudo certo, que a gente vai fazendo aquilo que pode, aquilo que é possível, aquilo que dá, né? Então vamos lá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Peraí, tem mais coisinha aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ai, não tô conseguindo descer. Travou aqui a minha tela. Não tô conseguindo. Se alguém teve pergunta, aí vai colocando de novo, tá bom? Porque eu não tô conseguindo descer a tela aqui do meu... Peraí que estão mexendo aqui. Vamos ver se eu consigo mais uma tela aqui. Então, nesse texto que eu dei uma lidinha pra vocês, né? Desse livrinho aqui, eu vou mostrar pra vocês. É super legal. Chama Buda Dançando numa Boate. Muito bacaninha, né? Muito legal, da Paula Abreu. Ela já escreveu vários livros legais, uma menina incrível. E eu acho que pode ajudar muito as pessoas. É um livrinho de cabeceira bacaninha, não tem uma roteirização, né? Você vai no sentido de uma cadência de assuntos, né? Mas é um livrinho gostoso de ler, ele fala umas coisinhas interessantes, bacana, leve, né? E vai dando uns insights, assim, bacana na vida, né? Uma coisa bem legal que a gente vem sentindo ao longo do caminho é essa coisa de a gente conseguir olhar para o nosso processo, né? Quando as coisas estão desabando, e aí você fica se perguntando o tempo todo onde é que vai dar tudo isso, que momento que isso vai parar, quando que a gente vai conseguir ressignificar isso e tal. E a gente dá um grande grito, dizer assim, eu não sei, eu não tenho que saber tudo, eu não sei. Quando você fala isso, eu não sei, que você assume isso, aí você entra num processo de devir, aí você solta um pouco as coisas para você começar a saber ao longo do caminho, ou seja, aquilo abre para um caminho novo, né? Então, naquilo que eu falei no comecinho, nesse obituário que eu tô sugerindo que a gente faça, né? Dessas coisas todas que eu sei, que eu soube, que eu conheci, que são conhecidas para mim ao longo da minha jornada até aqui, de eu olhar para aquilo e ver o que é que daqui, né? Vai ter que morrer para eu dizer, agora eu não sei, eu vou ter que recomeçar. E eu vou recomeçar, né? Com uma bagagenzinha, com uma musculatura legal, com uma coisa legal, mas pro novo. E o novo, por ser novo, eu não sei. E é porque eu não sei que eu vou olhar com curiosidade. E é porque eu não sei que eu vou prestar atenção no caminho. Então, quando a gente vai para uma cidade nova, né? Quando a gente vai visitar um país, quando a gente vai entrando em ruas que a gente não conhece, a gente não vai atento. A gente vai atento, a gente vai olhando para a paisagem, a gente vai olhando o caminho que a gente está fazendo, a gente vai vendo, né? Aí eu passei por aqui, aí tinha uma padaria ali, aí tinha uma mulher, né, de blusa rosa. Se a mulher sair, a gente se perde, né? Tem uma mulher, olha, na esquina tem uma mulher de blusa rosa, né? Então, a gente vai
Esse eu não sei é muito legal, porque ele dispara esse olhar curioso para a vida, né? E eu também me libero um pouco, né? De achar que todas as coisas serão o mesmo caminho, que todas as coisas elas vão ter o mesmo traçado, as mesmas linhas, o mesmo enredo, as mesmas cores, né? Isso não é possível. Eu mudei, as pessoas mudaram, o contexto é outro. Como assim eu vou viver sempre as mesmas experiências? Que apego é esse que eu tenho de viver sempre do mesmo jeito, né? Ah, porque isso me dá mais segurança. O ego falando, não, porque isso é mais seguro, eu já conheço, né? Eu já conheço. Ah, isso daqui eu já fiz, porque antes deu certo. Então, por que a gente vai mudar? Time que tá ganhando não se mexe, né? Tem aquelas coisas, né? Daquelas falas, aquelas crenças que a gente vai ouvindo desde pequenininho, né? Mas quando a gente diz esse eu não sei e consegue ficar em paz com essa afirmativa, eu não sei, eu vou entrar nesse devir, eu vou permitir com que o caminho, com a atenção com o caminho, me mostre algo que eu não conheço, que eu ainda não sei, sobre mim, sobre as pessoas, sobre os relacionamentos, sobre o amor, sobre as relações, sobre ter filhos, né? Eu vejo muito, né, a gente fazendo curso disso, curso daquilo, né, para ser uma boa mãe, para ser um bom pai, para não sei o que lá, né? Assim, e a gente esquece que as crianças, elas estão ensinando muita coisa pra gente. Ele é um novo. A criança, quando ela chega com esse grande assim, ó, nos pais, eu não sei como é que vai ser a personalidade dele, eu não sei as coisas que ele vai ter medo, o que ele vai pensar, eu não sei, ele vai crescendo com tudo aquilo, né? Então você imagina uma criança, né, quando a gente olha os pequenininhos, eles estão tentando andar, eles não sabem, mas eles estão atentos ali, eles estão treinando, eles estão tentando, e aí ele cai, aquilo tem um desconforto, e tem choro, e tem raiva, né? Mas tem muitas tentativas, algumas frustradas, outras com sucesso, até que aquilo fica fácil, até que aquilo está familiarizado, até que aquele movimento é natural. E aí ele vai caminhando mais para vendo outros obstáculos, né? E aí ele vai tentando subir, ele vai tentando escalar. Esse é o processo de aprendizado. E a gente faz isso, a gente repete isso em várias épocas da nossa vida, é porque a gente esquece. E muitas pessoas travam, fecham. É isso e acabou. O meu mapa de mundo é esse. O meu mapa é esse aqui, eu vou encaixar em todos os países, em todos os locais que eu for, vai ser dessa maneira. Isso não é possível, né? Então, se pergunta assim, ó, o que eu preciso aprender hoje? Né? Pergunta assim, o que é que eu preciso aprender hoje? O que é que precisa sair da minha vida para que entre uma coisa nova? E eu não tô falando de pessoas não, tá bom, gente? A gente fica achando que tem pessoas que tem que sair da nossa vida, não é isso, né? De novo, lá no comecinho, né? Lidar com o outro é lidar consigo mesmo. Então não é o outro, sou eu. O que aqui em mim tá complicado? O que é que chega num determinado momento eu não consigo escutar o outro, eu não consigo compreender o que ele tá falando? Em que mundo é esse, né? Que tipo de chaves são essas, né? De fechaduras, né? De cadeados que eu coloco para não lidar com algumas questões, porque eu me sinto muito seguro aqui. Eu preciso estar seguro, eu preciso estar seguro, né? E aí eu não me permito aprender com o outro. Eu fico achando que o meu jeito é o jeito certo, que eu tô sempre certa, que eu tô sempre certo, que a forma como eu lido, as minhas experiências de mundo são o suficiente para dizer todo o seu movimento. E aí eu entro num processo muito julgador do outro, eu entro num processo muito assim, ó, querendo decifrar o outro a partir da minha mente. Sem deixar, né, eu conhecer a mente do outro, sem eu deixar ser perpassado pela história de vida do outro, né? E isso é triste, porque a gente não se permite aprender com a experiência do outro, aprender com aquela montanha de coisas, né, que o outro tem. Certa vez eu tava com meu filho, eu já contei essa história algumas vezes aqui, mas uma vez eu tava com meu filho, a gente tava atravessando a rua, eu tava no carro, e ele tava no banco de trás, segurando nos dois bancos, assim, né? Ele tinha mais ou menos uns 5 anos. E aí nós paramos no semáforo, né, na faixa de pedestre, e começou a atravessar um monte de gente, assim. Aí ele virou e falou assim, nossa, mamãe,
Quanta gente, né? Cada pessoa dessa é um mundo. E eu olhei pra ele, achei tão bonito aquilo, né? Eu falei, nossa, filho, por quê, né? Por que você acha isso? Ele falou, não, porque eu tenho meu vovô e a minha vovó, minha mamãe, meu papai, e cada pessoa dessa também. Olha a ampliação, né? Olha como quando a gente é criança, a gente tá poroso, a gente tem um olhar curioso para as pessoas, a gente se interessa pelo outro, a gente quer conhecer, a gente... Tem vários teóricos, né, que estudam o desenvolvimento humano, eles dizem o seguinte, que a criança é uma máquina de aprender. Não é lindo isso? Por que a gente não olha para as crianças, não olha esse movimento, né, de captura das coisas, né, esse olhar curioso para as coisas, aquela coisa... Mas por quê? Mas por quê? A gente fala que é a fase dos porquês. Mas por quê? Por quê? Porque ele é uma máquina de aprender, ele está interessado em saber as explicações. E muitas vezes ele vai dizer assim, não, mas eu não acho isso. Eu não acho que é isso mesmo, né? Então, olha que interessante esse movimento, né? Uma outra coisa legal é a gente pensar assim, ó, quais são as questões hoje na minha vida que estão me impedindo de aprender coisas? O que é em mim, né? O que aflora em mim, né? De uma forma tão forte que me impede de que eu faça esse movimento de dizer assim, isso eu não sei. Eu sei de um monte de coisa. E aí a pessoa fala assim, você sabe disso? E a gente fala assim, eu sei. A gente sabe do nosso jeito, mas eu não sei do jeito dele. Eu não sei do jeito que ele quer explicar. Eu falo assim, eu sei mais ou menos, mas me explica aí o que é que você quer falar. Aí a pessoa vem e conta e tal. E às vezes a gente percebe alguma coisa que a gente não tinha percebido antes. Por quê? Porque ele empresta o olhar dele. Isso é muito legal, isso é muito bacana, né? Então é isso, eu queria convidar vocês pra gente fazer uma listinha. Faz uma lista aí, com pelo menos uns 10 sonhos que você tem, ou que você já teve um dia. Faz uma lista aí, não se preocupa assim, ó, com aquilo que é impossível, não se preocupa com essas coisas limitantes que porventura podem... Não, mas isso aqui é impossível. Ah, eu quero ir lá pra Capadócia voar de balão. Isso é impossível. Não, para com isso. Esquece essas coisas do impossível. Coloca no papel 10 sonhos que você tem. Eu quero pular de paraquedas. Não, mas isso é impossível, eu já tenho 70 anos. Coloca. Eu quero casar na igreja, mas eu já tenho 65. Coloca, você não quer. É um sonho. Isso movimenta, você coloca. Mas eu nem sou cristã. Pô, tudo bem, eu não estou perguntando. É um sonho seu ser cristã? Não. Mas é um sonho casar, né? Então coloca isso, né? Tem aquele filme do Pat Adams, né? Que a senhorinha, ela tinha um sonho de mergulhar numa piscina de espaguete. Vocês lembram? Não tem crença limitante, né? Então assim, coloca 10 sonhos. Não importa, não fiquem. Vamos exercitar um pouco essa mente criativa. Essa mente, né, que pode tudo, que é essa mente mais infantil que a gente perdeu ao longo da nossa história. Faz uma listinha com 10 sonhos geniais, coisas que você quer. Eu quero viajar, eu quero andar de navio, eu quero aprender a pilotar helicóptero. Eu não sei, mas coloca. Não permita que essa crença limitante, que essa coisa que diz, mas você é louco? Você não tem idade para isso, que besteira, isso já passou. Ignora. Simplesmente coloca no papel. E aí a gente vai ver, e olha para isso, né? Olha para essas coisas todas e começa a ver se essas coisas todas que você vai deixando sair, que você vai escrevendo, que você vai lendo, se você vai rir sobre aquilo. Isso é você. Isso é muito bonito a gente ver essa imagem. É muito legal ver os nossos sonhos, né? E veja se você está muito distante de tudo isso. Se essa mente infantil, se essa mente de alegria, se essa mente entusiasmada, ela está muito distante do que você está vivenciando hoje. Vai buscar. Não se permita que o contexto das coisas, que a dificuldade das coisas tirem a sua essência, o seu humor, né? Até porque... isso é totalmente contraproducente. É totalmente contraproducente. Se a gente ficar capturado
pelo contexto que não tá legal, e a gente começar a sentir ansiedade, a gente começar a se maldizer da vida, a gente começar a entrar num movimento extremamente pessimista, fosse producente, eu ia falar, continua, mas não é. Ela realmente causa uma história de vida pouco producente, que quando a gente chega no final da nossa história, a gente olha, a gente não consegue resgatar a plenitude da nossa existência. Então, olha para essas histórias todas, né? O que a gente veio conversando ao longo dessa live, foi muito legal. Eu não tô conseguindo, com a barra aqui de rolagem, eu não tô conseguindo puxar para ver os comentários, tá travada aqui para mim. Então, se tiver alguma coisa aqui que vocês acharam que foi legal, né? Que foi bacana do que a gente falou aqui, coloquem para mim no inbox, que aí a gente faz uma livezinha no sábado, alguma coisa só para responder essas perguntas, tá bom? E foi muito legal. Deixa eu ver, tinha alguma coisa que eu tinha que falar mais para vocês. Deixa eu ver. Eu acho que é isso, né? Entre em contato com isso. Se vocês se sentirem mobilizados, né? Compre um livrinho, é super legal. Eu tô super gostando. Buda dançando numa boate, não porque é Buda, mas é porque isso desconstrói umas coisas bem legais. Eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu ia ler mais um pedacinho pra vocês aqui pra gente finalizar. Deixa eu ver, eu não consigo, tá travada aqui pra mim, gente. Eu vou ler aqui um negocinho super legal. E aí, se acabar, aí acabou. Tá bom? Então eu vou ler aqui bem rapidinho. Deixa eu colocar aqui. Espero que vocês gostem. Porque pra mim foi um presente achar esse livrinho aqui. Tá? Ela fala assim, ó. Você se permite sonhar? No meu trabalho, eu ajudo as pessoas a estabelecer objetivos, fazerem planos e se organizarem. Se inspirarem e se motivarem para realizar esses sonhos. Mas muitas vezes o problema não é a falta de objetivo, metas, planejamento ou organização. Já perdi a conta de quantos clientes tive até hoje que me mostraram diferentes faces do verdadeiro problema. Eles não sabiam quais eram os seus sonhos. Quando a gente não sabe quais são os nossos sonhos, a gente não faz nada para realizá-los. A gente vai sendo levado pela vida sem direção. A gente vai ou pior ainda, na direção que as outras pessoas escolheram pra gente e a gente, por inércia, foi aceitando. Mesmo quando a gente sabe quais são os nossos sonhos, a gente muitas vezes nunca parou para refletir sobre qual é o preço que estamos pagando. Hoje, por não estar correndo atrás deles. E mais importante, qual é o preço que vamos pagar se chegarmos no final da vida e não tivermos nem sequer tentado realizá-los? Quando faço essas perguntas aos meus clientes, muitas vezes escuto que o preço por não realizar seus sonhos é a tristeza, a depressão, o fracasso, a baixa autoestima e no exercício de pensar no hipotético leito de morte, a sensação de ter jogado a vida fora. Antigamente, eu tinha um sonho, viajar o mundo. Mas na época, embora eu tivesse dinheiro, eu não conseguia viajar quase nunca, porque trabalhava como advogada e raramente eu tinha tempo livre. Até que depois da minha demissão, me vi de uma hora para outra desempregada, sozinha, com um filho de 3 anos para sustentar. E para complicar ainda mais, resolvi aproveitar o empurrãozinho do universo para abandonar de vez minha carreira como advogada. Eu poderia ter pensado, agora que não vai dar mesmo, para viajar o mundo, porque para viajar eu preciso de muito dinheiro. Tá acabando aqui, vamos lá. Na minha cabeça, não estava abandonando uma carreira em que eu fazia muito dinheiro para viver de escrever. E como não se ganha dinheiro escrevendo no Brasil, eu tinha certeza de que seria